Boa noite, tudo bem? Deixa eu tirar aqui, bora lá. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Ontem a gente fez, eu estou com os dois abertos aqui. Vou pegar aqui, compartilhar, bora lá. Eu estou olhando para cima porque eu estou na tela de cima, né? Tá aqui. Então eu coloco vocês aqui no cantinho, como eu faço sempre. E bora lá. Ontem nós fizemos, deixa eu inverter aqui, ó. Opa, coloca para o ladinho. Ontem nós fizemos 1 Coríntios, capítulo 1, uma carta que Paulo escreveu quando estava edificando a cidade de Éfeso. Novamente, né? Nós vimos lá se eu não me engano, em Atos 16, quando Barnabé e Paulo se separam, e nessa separação, um dos pontos que Paulo cita era que ele queria revisitar alguns lugares que ele já tinha edificado, para ver como é que as coisas estavam, né? E no capítulo seguinte, no 15 ou no 16, eu acho que o 15 é o Barnabé, separando de Paulo, o 16 é o Paulo em Éfeso, chegando em Éfeso. Então, o 16, Paulo chega em Éfeso, isso narrado por Lucas, né? Então, ali a gente estava vendo ele edificando essas cidades, né? Aqui nós estamos vendo as cartas que ele foi escrevendo. Inclusive, ele escreve uma carta para Éfeso, que é a carta aos Efésios. Mas dessa época que ele estava em Éfeso, ele já tinha passado por Corinto. Então, ele escreve essa carta da cidade de Éfeso para a cidade de Corinto, para os presbíteros, para a igreja que estava sendo montada lá em Corinto. E é essa carta que a gente está acompanhando aqui agora, tá? Começamos ontem. Então, ontem foi 1 Coríntios, capítulo 1. Então, nós vimos aqui, como sempre, a saudação inicial. Aqui ele trazendo ação de graças, colocando que realmente Cristo estava agindo naquele... Bem, opa, peraí que tem gente entrando aqui. Dani. Fala, Dani, tudo bem? Oi, Dani, tudo bem? Boa noite, seu Marcos, tudo bem? Noite, tudo bem? Então, ele vendo, peraí, que ele estava realmente agindo, né, no povo, Deus estava agindo, mas aí na sequência ele já traz o direcionamento, que é uma coisa bem característica de Paulo. Normalmente ele entrar com a saudação nas cartas, ele entrar pegando leve, vamos dizer assim. Ele é um apóstolo, ele tem o dom apostólico. A gente tem essa dúvida, né? O que é o apóstolo? Apóstolo é a pessoa que conviveu com Cristo? Não. O dom apostólico é o dom de direção. Normalmente, esse dom apostólico faz com que a pessoa receba a direção divina através do Espírito Santo. E assim era Paulo. Apesar de não ter convivido com Cristo, ele recebia direções através do Espírito Santo. Ele era um apóstolo por conta do dom apostólico. Então, de novo, espera que tem gente entrando aqui. O senhor Filipe de Tarso. Fala, Fio, tudo bem? Ele traz, como a gente viu lá, a saudação. Ele traz, ele pega um pouquinho leve, né? Ele traz um pouco de coisas boas e depois ele, de novo, né? Para que ele recebe o dom do Espírito Santo? Para ficar com meias palavras? Não, realmente é para direcionar as pessoas. E aí aqui ele traz a direção. Cristo, aí de novo aqui, ó. Aí ele já vai trazer aqui embaixo, né? Divisão na igreja, sobre divisões que estavam acontecendo. As pessoas estavam seguindo quem pregava, quem batizava, e assim por diante. Então, eu sou desse, eu sou daquele. E aqui Cristo como poder e sabedoria de Deus, que existe um só. Cristo é um só. E a escolha de Deus. Então, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus, então ele termina aqui, ó, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Então não tem essa de você é de Paulo, você é de Apolo, você é de Chloe, você é desse ou daquele. Se você está buscando se edificar, você é de Cristo. Então, isso é importante, tá? Algumas igrejas vão nos amarrar, né? Olha, se você sair daqui, eu sou a pessoa que
tem a sua guarda espiritual. Então, se você sair dessa igreja, você perdeu a guarda espiritual. Já ouviram esse tipo de coisa ou não? Já escutaram esse tipo de coisa? Ou já ouviram falar? Eu já, seu Marcos. Então, de novo, né? Paulo está deixando bem claro aqui no primeiro capítulo, Deus é um só, e ele está deixando claro, eu sou o canal para edificar a vida de vocês, mas vocês estão aqui para buscar a sabedoria divina. Vocês estão aqui, como a gente leu lá na carta de Gálatas, vocês convertendo-se ao Espírito Santo, vocês são bebês. Então, vocês precisam amadurecer na palavra, vocês precisam amadurecer no Espírito, vocês precisam amadurecer na sabedoria divina. Então, eu sou o canal para amadurecer cada vez mais esse dom que o Espírito Santo está forjando em vocês. Esse era Paulo, e é o que ele deixa claro aqui. E aí, agora a gente vai para a carta 2. 1 a Coríntios, capítulo 2, a mensagem de Paulo e o poder de Deus. Eu, irmãos, quando fui ter com vocês, anunciei-lhes o ministério de Deus. Não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e muito tremor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistia em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a fé de vocês não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. A sabedoria de Deus, o que ele está dizendo aqui, né? Nós estamos falando de um homem poliglota, de um homem sábio, de um homem temente a Deus, mesmo antes da conversão dele em Cristo, mesmo antes dele receber o dom apostólico, nós estamos falando de um Paulo religioso, né? Nós estamos falando de um Paulo que seguia as leis de Moisés, seguia as leis judaicas. Então, de novo, um homem com muita sabedoria. O que ele está falando aqui? E foi com muita fraqueza, temor e muito tremor que eu estive entre vocês. A gente está vendo a caminhada dele, né? Uma caminhada difícil, uma caminhada que muitas vezes ele fraquejava, mas o Espírito Santo, independente da situação que ele estava, automaticamente descia sobre ele para que ele desse essa direção para as pessoas. É o que nós estamos vendo aqui. A sabedoria de Deus e a revelação do Espírito. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Pelo contrário, expomos a sabedoria de Deus em ministério, a sabedoria oculta, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Então, pelo contrário, expomos a sabedoria de Deus em ministério, a sabedoria oculta, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Então, o que ele está dizendo aqui, né? Deus já sabia que, através da vinda do Messias, ele ia direcionar pessoas, então, que ele está, a qual Deus, antes dos séculos, ordenou para a nossa glória. Não? Nenhum dos poderes deste mundo conheceu essa sabedoria. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Faz sentido isso aqui, não faz? Então, de novo, se a sabedoria divina fosse algo parecido com a sabedoria humana, nunca eles tinham crucificado Jesus Cristo. E aí eu vou trazer um ponto para vocês, que nós estamos fazendo isso aqui livro a livro, né? Versículo a versículo, capítulo a capítulo. Não sei se vocês lembram, se os dois estavam comigo, mas vocês lembram a conversão de Paulo, se eu não me engano, no capítulo 12 de Atos? Quem lembra da conversão de Paulo? Eu lembro. Legal. Então, olha que importante, tá? Porque Cristo, a passagem dele pelo mundo é exatamente para nos mostrar o que nós vamos viver. Então, antes de nós nascermos de novo, nós seremos crucificados, tá? Porque se vocês viverem de forma intencional e viverem como Cristo quer, o mundo vai crucificar vocês. É assim que funciona. Criam-se conspirações porque você passa a ser uma pessoa não bem-vinda. Quase que isso.
Então, o mundo não está preocupado com as intenções, ele está preocupado se você se adapta às regras sociais, a como a maioria decidiu viver. E já era assim nessa época. Então, prestem atenção. Quando Paulo se converteu, Paulo, olha como Deus é preciso, né? Porque são 13 cartas. E olha as 13 cartas desse homem. Quando Paulo se converteu, Paulo, até aquele momento, que é descrito na mesma carta, no mesmo capítulo, perdão, até aquele momento, até ele ficar cego, até Ananias, através da imposição de mão, descer o Espírito Santo sobre ele, batizá-lo, até aquele momento ele era um matador de cristãos. Vocês concordam? Concordo. Legal. E aí a gente vai descer para o capítulo pós a conversão dele. Já no primeiro versículo pós-conversão, a gente percebe que ele já começa a edificar em nome do Senhor, já no primeiro versículo. E aí, na sequência, já de cara a gente percebe que era um outro homem ali, né? Na sequência, algumas pessoas tentam matá-lo. Alguns judeus veem que ele estava, a partir daquele momento, pregando a favor de Cristo, e armam uma emboscada em Jerusalém, fechando todos os portões para cercar Paulo e matá-lo. Vocês lembram disso? Lembram disso, não? Sim. Legal. Então, bacana. Cercaram os portões. Quem foram as pessoas que colocaram Paulo, que era Saulo ainda, Saulo de Tarso? Quem foram as pessoas que colocaram Saulo de Tarso dentro de um cesto, jogaram ele por cima de um muro das muralhas de Jerusalém, para que ele voltasse para Tarso? Os próprios discípulos e apóstolos. O que eu estou querendo dizer para você? O que nós estamos lendo aqui. Ó. Os discípulos e os apóstolos estavam com o Espírito Santo. Se fosse o olhar do mundo, olha, eu não tenho nada a ver com isso. Pode ser hoje, ou amanhã, ou depois da manhã. Não tem como ele fugir de Jerusalém. Vão matar ele. Vocês concordam? Então, o que Paulo está dizendo aqui, gente? Ele está falando o seguinte: se houvesse no meio daquelas milhares de pessoas alguém com olhar espiritual, não permitiriam que Cristo fosse morto, porque eles sentiriam o Espírito Santo. Mas sabe qual que é o ponto? Aquelas pessoas eram religiosas. O Espírito Santo ele só veio pós-morte de Cristo. Para isso que o Cordeiro foi crucificado. Vocês entendem? Então, Cristo morreu na cruz para que nós pudéssemos ter acesso ao Espírito Santo. E, de novo, ter acesso ao Espírito Santo não é automaticamente jorrar em sabedoria. Nós vamos ter que aprender, edificar a nossa fé, para que a gente vá amadurecendo e crescendo cada vez mais esse poder que Deus coloca sobre as nossas mãos. Mas vocês entendem isso aqui? Ó? O que ele está falando aqui? Ó? Nenhum dos poderes deste mundo conheceu essa sabedoria. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Vamos sair de Cristo? Vamos, por exemplo, do Paulo mesmo. Aqueles homens, discípulos e apóstolos, se eles não tivessem com o Espírito Santo sobre eles não precisavam nem fazer mal para Paulo. Era simplesmente não ter ajudado. Vocês entendem o que eu estou falando ou não? Fica claro aqui, né? Então é a mesma coisa. Tipo assim, antes da morte do Messias, você pode falar que você era o religioso que for, que você entendia de todas as leis, mas de alguma forma você ia endurecer o coração. De alguma forma você ia criar amargura. De alguma forma você ia criar ódio. De alguma forma você ia trazer sentimentos que são do ser humano. Como a gente leu também na carta de Gálatas. Existem alguns sentimentos, mansidão, sabedoria e assim por diante, que eles somente vão aflorar na gente após o descer do Espírito Santo. É o que ele está falando aqui. Mas como está escrito, nenhum olhos viram, nem ouviram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou isso pelo Espírito, pós-morte de Cristo, pós-cruz. Porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Em Atos também, nós tivemos a oportunidade de perceber que tinham pessoas sendo batizadas e não recebendo o Espírito Santo. Se eu não me engano, foi no capítulo 16 ou 19 que eu regravei esses dias.
que Paulo chega em uma cidade e aí ele percebe que as pessoas tinham sido batizadas por Apolo através do entendimento de João Batista. João Batista é anterior a Cristo, né? E aí o Paulo, a primeira coisa que ele faz é assim, ele pergunta, vocês foram batizados no Espírito Santo? E aí as pessoas respondem, mas o que é o Espírito Santo? Eles não sabiam o que é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele desce 50 dias após a Páscoa, ele desce no dia de Pentecoste, que é o capítulo 2 de Atos. Capítulo 1, Deus ascende aos céus. Capítulo 2, Pentecoste. Na festa judaica, Deus desce e pessoas de línguas diferentes se entendem. Passam a ter unidade de linguagem. Para mim, é um dos principais capítulos de Atos. Fala sobre unidade. Opa! Quem está conosco aqui? Dona Fernanda. Então, de novo, né? Mas Deus... Oi, bebê. Mas Deus nos revelou isso pelo Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano? Não é claro? Não deveria ser claro isso aqui? Quando a gente morre, o corpo fica, não fica? Acho que todos nós já tivemos, infelizmente, ter que ir num velório, ter que ver uma pessoa sem o espírito. Tá lá o corpo. E a gente idolatra o corpo, né? E, na verdade, nós deveríamos se ligar por alma. Vocês entendem isso? Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano, que nele está. Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não recebemos o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. O que fala lá em Gênesis? Que nós somos a imagem e a semelhança de quem? Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. De Cristo. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. E, de novo, Cristo é a imagem e a semelhança de Deus. Eu estou no Pai, como Cristo fala. Então, de novo, tudo que ligar em mim, ligará no Pai, como Cristo fala. Então, de novo, Adão era imagem e semelhança de Deus. Ele sai do Éden, ele sai, vamos chamar ali, do reino de Deus. Ele sai. E automaticamente toda essa jornada é para a volta do Messias, para que é uma escolha, através do Espírito Santo de Deus, nós pudéssemos voltar para o Éden, nós pudéssemos voltar para o reino de Deus. Nós viveremos o reino de Deus nessa terra. O que é o reino de Deus? É eu trocar de carro? É eu fazer uma viagem para Disney? É eu comprar um celular novo? Não, o reino de Deus é a paz. O reino de Deus é independente do que você viva, você tem uma paz que ninguém consegue entender. As pessoas não é carro, não é nada. Sabe qual é a coisa que as pessoas mais invejam? Uma pessoa com luz, uma pessoa com um espírito vivo, uma pessoa que transborda o Espírito de Deus. Porque elas não conseguem entender. Parece que tem coisa errada. Como assim essa pessoa é tranquila? Como assim essa pessoa... Todos nós estamos na briga ego e espírito. Mas quanto mais vocês se abastecerem do espírito, mais vai ser visível o Espírito de Deus. E o que é o Espírito de Deus? Ter dinheiro na conta? Não cometer erros? Não, gente. Vocês entendem que a gente aprende tudo errado, infelizmente? Ou felizmente, né? Não sei. Porque existe um padrão social onde é feito para as pessoas não pensarem. Então, para alguns é felizmente. Seguindo aqui. E nós não recebemos o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos e por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Acabei de falar aqui, ó. Olha que forte esse capítulo pequeno, mas forte, ó.
Inclusive, eu estou parando porque cada versículo aqui traz uma mensagem, né? De novo, o que ele fala aqui no 8. Ó. Nenhum dos poderes desse mundo conheceu essa sabedoria, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Então, é espírito com espírito. Mas como é que você vai ter espírito com espírito se até aquele momento o Espírito Santo não tinha descido? O Messias veio para isso. Então, era para acontecer o que aconteceu. Por que era para acontecer o que aconteceu? Para Deus mostrar que na busca da nossa identidade, nós vamos ser crucificados. Na busca da nossa identidade, nós vamos passar por desertos. Na busca da nossa identidade, nós vamos passar por luta. Vocês entendem o que eu estou falando? Quanto mais a gente tentar entender e viver essas palavras, mais o mundo se vira contra nós. Mais coisas serão inventadas, mais problemas serão gerados. Porque o mundo não quer isso. Isso gera uma transformação. E normalmente quem busca transformação? Quem foi para o fundo do poço. Vocês concordam? Quem passa problema. Por isso que Deus fala que as coisas, ele vai usar as coisas loucas para confundir as grandes coisas do mundo. Porque as grandes coisas do mundo, elas já acreditam que elas têm Deus, entende? Elas já acreditam que elas têm o Espírito, através das regras e das leis. É o que Deus está falando. Ora, a pessoa natural não aceita coisas do Espírito de Deus. Não aceita. Eu tenho uma pessoa que eu estou numa luta constante, porque eu trago algumas situações e a pessoa fala assim, eu não estou entendendo o que você está falando. Não, ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. E aí, quando eu vou olhar para essa relação que eu estou falando para vocês, essa relação era o Marcos de anos atrás. Que, inclusive, atravessava a rua quando alguém queria se aprofundar em Deus comigo. Por isso que é pelo exemplo, né? A pessoa tem que querer, o ser humano tem que querer. Porque, ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucas, não é palpável. E ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Se a gente busca lógica no agir de Deus, esquece. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Forte isso aqui, hein? A pessoa espiritual, ela consegue entender o fio de cabelo do outro. Mas Deus abastece essa pessoa, como o Paulo está falando dele aqui. Deus abastece essa pessoa para que não seja encontrado nada do que Deus não quer. Mas aí, de novo, né, nós estamos falando aqui que o mundo crucificou o Messias. Então, se eu não achar nada, eu vou inventar. Se eu não achar nada, eu vou gerar problema. Vocês entendem o que eu estou falando? Não. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que o possa instruir? Pois quem conheceu a mente do Senhor, para o que o posso instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Forte, hein? Capítulo pequeno, mas extremamente forte. A sabedoria de Deus e a revelação do Espírito. A mensagem de Paulo e o poder de Deus. Muito forte. A gente falou no capítulo 1 ontem. De novo, ele está iniciando a carta, saudações, pega leve, depois ele fala da divisão na igreja, depois ele fala do poder e a sabedoria de Deus, a escolha de Deus, e aí ele vem aqui já no 2, a mensagem de Paulo e o poder de Deus. Qual é a mensagem dele? Por que que Deus escolheu ele? Por que que Deus derramou sobre ele o dom apostólico? Qual é a mensagem de Paulo? A sabedoria de Deus e a revelação do Espírito. Não precisa de mais nada. Realmente esse capítulo é para acabar aqui. Bora para o entendimento? A cura para a síndrome de impostor. Temos a tendência de imaginar o apóstolo Paulo como um super-homem, imune a medos e inseguranças. Mas aqui ele abre o coração à igreja de Corinto e confessa algo surpreendente. Foi com fraqueza, temor e muito tremor que eu estive entre vocês. Ele não tentou usar palavras difíceis, ostentação de linguagem,
nem fingiu ser perfeito para impressionar os gregos. Ele apresentou-se vulnerável, pois sabia que o poder que convencia as pessoas não vinha da sua eloquência, mas vinha do Espírito. De novo, né? Ele estava mandando uma carta para edificar gregos, edificar judeus daquela região. Então, de novo, aquela região lá tinham vários deuses. Aquela região ali, ela já tinha pessoas que se viam muito sábias por conta dos filósofos, né? Então, o que ele está falando? O que ele trazia vinha do Espírito, então ele não precisava se forjar, se montar, né? Para debater com a turma, quantas vezes deixamos de fazer o bem, de servir na igreja, ou mergulhamos num sentimento profundo de inferioridade porque achamos que não falamos bem, que não sabemos o suficiente, ou que os nossos medos nos desqualificam. Eu vou trazer uma situação aqui. Dona Fernanda, você está aí ou não? Eu adoro trazer situações. Dona Fernanda? Oi, eu tô dando banho no Marquinhos. Ah, tá. Ó. Eu tô passando por um problema que era algo simples, mas transformaram em algo grande, eu preciso resolver. Muita coisa acontecendo, muita coisa mesmo. Apesar de toda essa paz que a gente fala para vocês, que a gente vive em casa, muita coisa acontecendo. E eu edificando aqui, estou com vocês, estou fazendo. Mas aí a minha esposa, ontem, a gente tinha uma situação para resolver hoje, e aí Deus me revelou assim, ó, vocês são fortes porque um é complemento do outro. E aí eu virei para ela e falei assim, ó, quem tem que resolver essa situação, intervir é você. Porque eu tenho o dom apostólico e a minha palavra ela é muito dura. Dependendo do discernir da pessoa, ela rasga, na verdade, e na verdade eu crio inimigos. As pessoas, elas se viram contra mim. A minha esposa, ela consegue transmitir isso de uma forma muito leve. E aí ela ontem, meu Deus do céu, eu tô ficando nervosa porque eu não sou assim, eu não gosto de falar, eu não gosto de aparecer, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu não gosto... E aí começou até a dar ansiedade. Não, eu tô ficando ansiosa, meu Deus do céu, não consigo dormir, perder o sono e tudo mais. A gente hoje teve 1h30 de um bate-papo extremamente necessário para a resolução de alguns problemas, onde basicamente eu fiquei de cabeça baixa, brincando com vocês aqui, tipo escola, né? E simplesmente ela conduzindo e resolvendo. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Quantas vezes deixamos de fazer o bem, de servir a igreja, ou mergulhamos num sentimento profundo de inferioridade porque achamos que não falamos bem, porque não sabemos o suficiente, ou que os nossos medos nos desqualificam. Então, assim como eu venho evoluindo, minha esposa também vai evoluindo, tirando alguns medos dela. E essa questão de falar e tudo mais, é algo que ela está perdendo. Eu falei que daqui a pouco ela vai começar a escrever livro e palestrar, que está perdendo, e quando ela engata para falar, é uma maravilha, ela se expressa de uma forma maravilhosa. E assim foi hoje. A reunião, ela seguiu por um caminho tão interessante, porque Dona Fernanda, que chega a ter pânico só de pensar em falar, em se comunicar, em resolver algumas coisas, hoje deu um show. Então, vocês entendem que às vezes a gente precisa vencer esses medos? A gente precisa ir para cima? A gente precisa fazer acontecer, entende? Na prática, se sofre com um sentimento constante de incapacidade, inferioridade, pare de cobrar uma perfeição inatingível. Até o maior apóstolo da Bíblia sentiu tremor e medo ao enfrentar um desafio. O fato de você sentir fraqueza não é um sinal de que Deus o abandonou. De novo, gente, nós estamos evoluindo em várias coisas. Às vezes Deus entrou na gente e já fez alguma coisa ser muito, um nível muito alto, e outras a gente ainda é um bebezinho, conforme a gente leu em Gálatas, e a gente precisa evoluir. Então, hoje na parte da tarde, nessa reunião, que visivelmente só pelo cuidado e por como minha esposa conduziu essa reunião, mas abriu-se várias portas. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Um medo que para ela é resolver as coisas, se expressar, se posicionar, nossa, vocês têm que ver, parecia um leão se posicionando hoje. Então, o fato de você sentir fraqueza não é um sinal de que Deus o abandonou. É a plataforma perfeita para ele agir. A nossa fé não se apoia nas nossas capacidades humanas, mas no poder de Deus,
que flui através das nossas limitações. Aceite as suas fraquezas e deixe Deus agir, e deixe Deus ser forte por si. 2, uma esperança que a mente não consegue imaginar. Este é um dos versículos mais belos e terapêuticos de toda a Bíblia. Paulo afirma que a sabedoria de Deus preparou coisas tão grandes para aqueles que o amam, que nem os olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. Em outras palavras, o seu cérebro e a capacidade de imaginar são limitados demais para sequer conceber o tamanho das coisas boas que Deus já traçou para a sua história. Qual é a questão? De novo, é um passo de cada vez. Ontem eu dei alguns exemplos pessoais meus, né? Então, de novo, eu percebi que eu tinha uma facilidade de aprendizado. Eu percebi muito cedo que eu sou autodidata. Eu percebi... E aí, automaticamente, um jovem que não entendeu o estudo como caminho, nossa, meu negócio era estar com os amigos, sabe assim? Tipo assim, como qualquer jovem. E aí, em certo momento da minha vida, eu percebi que toda aquela energia, toda aquela energia que eu tinha, nossa, eu lia muito rápido, eu interpretava muito bem, eu aprendia muito bem. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Deixa Deus agir em coisas que você nem imagina. Então, de novo, ontem eu trouxe para vocês o meu primeiro trabalho, alguns lugares que eu trabalhei, antes de começar a trabalhar em coisas expressivas, né? Normalmente a gente só vai falar, olha, aos 20 anos de idade eu abri uma empresa. Sim, eu abri uma empresa, eu contratei 20 pessoas para trabalhar para mim, eu loquei um espaço, já dos 19 para os 20 anos de idade. Ótimo, 22, desculpa, anos de idade. Mas eu comecei a trabalhar aos 14. Então, dos 14 até eu abrir o meu primeiro CNPJ, foi muito chão. Muita coisa aconteceu até ali. E foi me forjando. Vocês entendem o que eu estou falando? E nós temos o mau hábito de nos comparar com os outros pela idade. Vocês já perceberam isso? Já perceberam? Sim. Então, o Marcos, que aos 22 anos de idade já pagava aluguel, já tinha contratado vendedor, já tinha mobiliado uma sala, já tinha lá o seu negócio, já faturava bem, tinha acabado de comprar seu primeiro carro e assim por diante. Esse Marcos começou aos 14 anos de idade a trabalhar e se percebeu autodidata e percebeu que ele podia usar aquela energia toda que estava dispersa. Pensa numa pessoa com muita energia e dispersa. Ele entendeu, opa, eu posso usar isso para outras coisas. Eu posso usar isso para me desenvolver. Então, o que Deus está falando aqui? Eu imaginava tudo que ia acontecer na minha vida? Não. Então, não tenham essa ansiedade. A ansiedade está ligada à comparação com o outro. Olha, mas o outro, aos 30 anos de idade, já tinha faturado tanto. Tá bom, olha para você. Você despertou aos 30. Que legal. Agora é a sua caminhada. O outro vai despertar aos 18, outro aos 50, outro aos 60, outro aos 70, tanto faz. A partir do momento que a gente despertar, entender a nossa evolução, é isso que vale. E a partir desse despertar, em outras palavras, o cérebro e a sua capacidade de imaginar são limitadas demais para sequer conceber o tamanho das coisas boas que Deus já traçou para a sua história. Então, nós já estamos aqui na frente de 99% das pessoas. Porque a maioria das pessoas não quer entender a palavra de Deus. A maioria das pessoas não quer o discernimento do Espírito Santo. A maioria das pessoas quer usar Deus para o dinheiro. A maioria das pessoas quer usar o Deus para o poder. A maioria das pessoas quer usar Deus para status. No momento de crise, se viram contra Deus, inclusive. Meu Deus, como é que o Senhor permitiu que eu passasse por tal coisa? Já escutaram esse tipo de coisa? Entende? Quando está tudo certo é porque eu sou abençoado, Deus está comigo. Quando está tudo errado, peraí, está tudo errado, agora é culpa de Deus? Entende? Então a gente precisa, esses dias estava eu e a minha esposa, realmente a gente está passando por muita coisa. E aí a gente dá umas fraquejadas às vezes, né? E aí no outro dia a gente acordou e tipo assim, Pai amado, perdão. Se a gente consegue ter essa paz no meio do caos, do tumulto, dos problemas, é porque o Senhor está com a gente. Perdão, porque nós não somos ninguém para fraquejar e dizer que o Senhor não está com a gente. Então é importante. E como que nós vamos ter esse discernimento? É com o mundo? É com a leitura do filósofo A, do filósofo B, do livro de não sei que não?
Nós só vamos ter esse discernimento através do Espírito Santo, pois é uma sabedoria que não é do mundo. O Espírito vai te falar, o Espírito vai te trazer, mas para isso você precisa se aprofundar, ter conhecimento dessas coisas de Deus. Para quem se sente deprimido e acha que os seus problemas são impossíveis de resolver, a depressão mente. Ela convence-o de que o seu futuro será apenas uma repetição das dores do passado. Mas a palavra de Deus diz que os planos dele ultrapassam o limite da sua imaginação. Se você hoje só consegue imaginar cenários escuros e derrota, descanse. O roteiro que Deus escreveu para si está muito acima dessa escuridão. Confie num futuro tão brilhante que o seu coração hoje ainda nem consegue processar. Vocês entendem o que eu estou falando aqui? Não. Se eu trouxer aqui de forma explícita, eu vou me expor de uma forma que eu não acho que é necessário. Mas, de novo, as pessoas elas sempre pensam, né, quando a gente faz alguma coisa dar certo, não, mas isso daí já estava engatilhado, não, isso daí você já tinha planejado. A sabedoria humana, ela é tão medíocre, e quando a gente começa a discernir em Cristo, discernir no Espírito Santo, nada mais te abala mais. Porque a gente percebe que, infelizmente, a sabedoria humana é medíocre. As pessoas elas não conseguem discernir em Deus e, automaticamente, elas saem crucificando um em cada esquina. É assim que a vida existe. Mas, de novo, no caos, não culpe Deus. Inclusive, é um momento, talvez, de forja. É um momento, talvez, de se melhorar, de fazer aquela mudança. Existe um salto que você precisa dar que você não está enxergando. Mas existe um Marcos, uma Fernanda, um Felipe e uma Dani que Deus já está vendo. Ele está falando o seguinte, é necessário mais uma lapidada para você ir para esse nível daqui. Vocês entendem o que eu estou falando? Não. 3. Trocar o espírito do mundo pela mente de Cristo. Paulo faz um contraste poderoso entre as coisas do mundo e as coisas do espírito. Quem tenta resolver os problemas apenas com a lógica humana não consegue entender a paz de Deus. Acha que isso é uma autêntica loucura. No entanto, os que recebem o Espírito Santo passam a ter um superpoder interior, a mente de Cristo. Isso significa que começamos a julgar e avaliar as situações da vida com a mesma paz, sabedoria e eternidade com que Jesus as avaliava. De novo, no entanto, os que recebem o Espírito Santo passam a ter um superpoder interior, a mente de Cristo. Isso significa que começamos a julgar e avaliar as situações da vida com a mesma paz, sabedoria e eternidade com que Jesus as avaliava. Para debater com a turma. Por que motivos vivemos tantas vezes sem paz e cheios de angústia? Será porque estamos a tentar processar as tempestades da vida com o espírito e a mentalidade ansiosa do mundo, em vez de usarmos a mente de Cristo? Na prática, se sofre de falta de paz, angústia constante, e não consegue compreender a palavra de Deus, a sua mente precisa de uma atualização de sistema. Troca o sistema. É a mentalidade que muda o jogo. O espírito do mundo alimenta-se de notícias trágicas. As pessoas, elas adoram notícias trágicas. De notícias trágicas, de pressa, de vingança e de caos. O mundo se alimenta disso, vocês já perceberam? As pessoas, elas vivem de máscara nas ruas, com um buraco gigante dentro do peito, porque quem não tem o Espírito Santo não é completo. Não é completo. E automaticamente elas se satisfazem com notícias trágicas, com pressa, com vingança e com caos. Para entender o que Deus quer falar na sua vida, você precisa de acalmar. Ore e peça a Deus para lhe dar a mente de Cristo. Ver as coisas com a mente de Cristo é olhar para uma tempestade e conseguir dormir. É olhar para uma cruz e ver nela o poder da ressurreição. Deixe o Espírito Santo transformar a sua a sua forma de pensar hoje, não amanhã.
hoje. Amém. Ó, mais uma carta daquelas lá de pregar atrás da porta. Pequena, 16 versículos. E eu fui parando a cada versículo, porque parece que cada versículo traz uma mensagem, a sabedoria de Deus e a revelação de Cristo. E a revelação do Espírito. E eu consegui trazer para vocês aqui a importância de ler, né? Capítulo a capítulo, versículo a versículo. Esse Cristo que foi crucificado, deixa eu voltar para olhar para vocês aqui, eu vou até repetir isso, porque isso é extremamente importante. Parar de compartilhar. Cadê vocês? Opa! Olha vocês aqui. Olha que importante que a gente conseguiu discernir aqui, né? Cristo ele foi crucificado porque nenhuma pessoa, não era nenhuma, nem duas, nem três, nenhuma pessoa daquela época tinha sabedoria espiritual. Aquelas pessoas eram religiosas. Nenhuma tinha sabedoria espiritual. Então, de novo, por que a gente percebe isso? Inclusive, por uma situação que acontece em Atos. Se eu não me engano, vou até ver aqui, é Atos 12. Vocês lembram ou não? Conversão de Paulo. Deixa eu ver aqui. A conversão de Paulo. Atos 9. Este evento transformou o feroz perseguidor de cristão em um apóstolo, relatado em Atos 9. Em Atos 9, a gente tem lá o feroz perseguidor de cristãos, ele se converte. E logo de cara, os que viam Paulo como um líder, os que viam Paulo como alguém que direcionava, quando Paulo vira e fala, gente, eu acredito agora no Messias. Realmente ele veio. Realmente eu recebi o Espírito Santo de Deus. Todos os que estavam com ele se viram contra ele. Se viram contra ele ao ponto de armar uma emboscada em Jerusalém para matá-lo. Olha que loucura. A gente vê no mesmo capítulo. Se vocês quiserem voltar no 9, lá está gravado. E vocês têm, inclusive, a Bíblia de vocês aí, ou esses PDFs que eu estou criando de cada capítulo. Então, de novo, eles fecham, a gente começa lá. As pessoas seguiam Paulo, inclusive Paulo pegava autorizações. Paulo era o líder da perseguição cristã, era o líder. E aí no 9 a gente vê a conversão dele, e a partir da conversão dele, os que o seguiam automaticamente se viram contra ele, ao ponto de fechar a cidade de Jerusalém para tentar matá-lo. E aí, de novo, os apóstolos e os discípulos colocam ele num cesto e mandam ele de volta para Tarso. E aí, 4 anos depois, Barnabé traz ele de Tarso para a cidade de Antioquia, e a gente começa a ver a história de Barnabé e Paulo, em Antioquia e em outras cidades. Esse é o Espírito Santo de Deus. Vocês entendem o que eu estou falando? Talvez pessoas da família de vocês morreram. Talvez amigos de vocês morreram. Talvez pessoas próximas de vocês morreram. Mas você viu a pessoa que matou os seus familiares, os seus amigos, os seus próximos. Mas o Espírito Santo está falando para você assim, ó, coloca ele num cesto, bota ele por cima do muro e manda ele embora daqui. Vocês entenderam isso? Minimamente, um homem carregando uma cruz, com uma coroa de espinho na cabeça, sendo chicoteado, simplesmente sendo espetado, simplesmente a gente vai chegar nos evangelhos. As cruzes, elas eram colocadas em valas. A cruz era colocada em vala. Então, era realmente para ser algo humilhante. Então, essas valas naquela época eram onde as pessoas defecavam. Você tinha lá madeiras com esponjas na ponta, e essas esponjas, elas tinham vinagre. Por quê? As pessoas limpavam o ânus com aquilo. E aí Jesus pede água, e um soldado romano simplesmente dá aquela madeira com aquela esponja de fezes para Jesus tomar a água. A gente vai chegar nesse capítulo, eu vou entrar nisso com vocês, no Evangelho. Então, olha só o nível da religiosidade e da maldade daquelas pessoas. Vocês entendem o que eu estou falando? Se o Espírito Santo estivesse ali, aquilo não teria acontecido.
O Espírito Santo, o Messias, o Cordeiro de Deus, ele vem para isso. E a carta de Atos vai nos mostrar isso. Simplesmente os perseguidos por Paulo recebem um direcionar do Espírito Santo para simplesmente mandar ele para a cidade dele de volta. E Paulo, que matava cristãos, se torna um dos principais evangelizadores da palavra. Mas eles estavam discernindo aquilo, avaliando Paulo pelos olhos do mundo? Pelos olhos do mundo, eles estavam olhando para um assassino. Pelos olhos do mundo, eles estavam olhando para alguém que não merecia nem nada. Vocês entendem o que eu estou falando? Pelos olhos de Deus, eles formaram um dos principais líderes dessa época. Um dos principais líderes cristãos. Porque ele teve espaço. A gente acabou de ler no capítulo 19, se eu não me engano, o primeiro concílio em Jerusalém. Paulo começa a se desgastar. Ele estava indo... O foco dele era abrir cidades, o foco dele era levar o evangelho, o foco dele era desbravar, e ele deixava lá discípulos e apóstolos, discípulos e presbíteros, e iniciava as igrejas. Mas chega um momento que ele se desgasta, e as pessoas já não escutavam ele mais do jeito que escutava. Ele volta para Jerusalém, se junta com os apóstolos, com os presbíteros, e eles entendem de fato ali o primeiro concílio da igreja. Eles entendem, deixa eu ver se é o 19 também, para não passar. Primeiro concílio da igreja. Primeiro concílio da igreja, Atos 19, é isso? Primeiro concílio da igreja aconteceu... Atos 15. Primeiro concílio da igreja aconteceu em Atos 15. Então, de novo, no 14 ele é quase morto, porque as pessoas já não estavam escutando ele como escutavam antes, e aí ele simplesmente volta para Jerusalém, se junta com os apóstolos, se junta com os presbíteros das cidades que já estavam sendo edificadas, e eles entendem ali o que Deus esperava da edificação, e aí simplesmente ele volta para as cidades para poder edificar baseado no entendimento que eles tiveram. Então, de novo, vocês fariam isso com os olhos do mundo? Receber na casa de vocês quem matou um amigo de vocês? Receber na casa de vocês quem perseguia os de vocês? Somente com o Espírito Santo. Vocês entendem o que eu estou falando? Vocês entendem porque existem... quando a Bíblia é montada, né, você tem vários livros, né, mais de 200 cartas da época, muitas reais, que são os apócrifos, né? Mas o que nós estamos vendo aqui na Bíblia são as cartas unânimes, são os canons, são as cartas e os livros realmente considerados inspirados por Deus. Vocês entendem por que era necessário ter 13 cartas de Paulo dentro desse livro? Vocês entendem por que era necessário ter a narração de um grego, de Lucas aqui? Quantas pessoas antes de Lucas devem ter edificado? O próprio Barnabé. Pelo que a gente escuta de Barnabé aqui, valeria ter uma carta ou um livro de Barnabé na Bíblia, vocês não concordam? Pelo pouco que a gente escutou de Barnabé, dá vontade de escutar Barnabé. Por que não tem uma carta e um livro de Barnabé aqui? Por que eu estou querendo dizer para vocês? É necessário, como a gente está falando aqui, né? Desdobrar, desvendar as escrituras para que a gente possa compreender o Espírito Santo. É para isso que esse livro existe. Esse livro existe porque Adão saiu do Éden. Esse livro existe porque Adão saiu do reino dos céus. E a partir dali começa-se uma jornada para a vinda do Messias, do Espírito Santo, que ia nos guiar para a nossa volta para o Éden, para a nossa volta para o Espírito Santo, para a nossa paz nessa terra. Então nós vamos acessar a paz nessa terra, nós vamos acessar o Espírito de Deus, nós vamos acessar a volta para o Éden antes da morte, já nessa terra. Isso através do Espírito Santo de Deus. Então, se eu for entender a busca de Deus através somente do que aconteceu antes de Cristo, eu vou receber o Espírito Santo? É uma pergunta para vocês. Vou receber o Espírito Santo? O que vocês acham? Gente, vocês estão achando que vocês dormiram, hein? Não, é isso. É importante nós entendermos o Antigo Testamento, inclusive para entender
toda essa narrativa, todo o povo de Deus chegando até o Messias. Mas o que vai nos transformar de fato é Jesus Cristo. É a mensagem de Cristo. É a nossa busca e o nosso amadurecimento, como Paulo fala na carta de Gálatas. E como ele está trazendo de uma forma muito clara. É uma carta que vale a pena vocês depois lerem com calma, que ela é bem curtinha. 1 Coríntios capítulo 2. A mensagem de Paulo e o poder de Deus, a sabedoria de Deus e a revelação do Espírito Santo. 16 versículos. Curta, mas muito forte. Fechamos 1 Coríntios, carta escrita para a cidade de Corinto, para a igreja de Corinto. Capítulo 2. Eu vou seguir todos os dias até finalizar essa carta. Então a gente vai seguir aí 16 dias direto. Amanhã é o 3, 4, 5. É uma carta que, para você ver, né? Eu planejei 2 vezes por semana, mas aí eu entro na carta de Corinto, na hora que eu vou começar a fazer ela, tipo assim, não dá para esperar 8 semanas para a gente entender uma carta que um capítulo complementa no outro. E a importância que esse entendimento traz para a nossa vida. Vocês entendem isso? A gente talvez fazer semanal depois do Antigo Testamento, muita história, livros poéticos, entender os profetas, entender os reis, entender toda a história de Israel, que é uma história brilhante, entender como eles cuidaram para conseguir trazer o nome de Deus até a vinda do Messias. Então, o Antigo Testamento é uma história brilhante, mas a gente consegue acompanhá-la pausada. Agora, o entendimento do que Deus quer para as nossas vidas dá vontade de consumir de hora em hora. Então, eu vou seguir essa carta 16 dias seguidos. Fechamos 1 Coríntios, capítulo 2. Dona Fernanda, você está disponível? Está aí, não? Está com os bebês? Oi, tô aqui, mas eu tô com os Oi, bebês gatão. e o Marquinho, tá o trem da alegria aqui. Mamãe. Ele dá um oi aí. Cadê? O irmão Marcos hoje tá pentecostal. Libera o pentecostal aí, deixa eu ver ele aí. Tá no escuro, eu tô tentando fazer dormir. Cadê o Marquinhos? Cadê o Fala Marquinhos? com o pai. E aí? Agora o Hulk. O que foi? Você Papai. tá assistindo o Hulk? Hulk. Papai já vai descer aí. Ó, Dani, faz a oração pra gente. Faça, seu Marcos, faça sim. Tá bom. Vamos lá. Senhor Deus e eterno Pai, Senhor, eu quero apresentar as nossas vidas nessa noite, Senhor. Muito obrigado, Pai amado, por mais uma noite, mais um dia. Que o Senhor possa abençoar a vida do seu Marcos, de toda a família dele, da dona Fernanda, do Felipe, Senhor, da minha vida, da minha família. E que o Senhor possa continuar, Senhor amado, abrindo mais o nosso entendimento. E que nós venhamos ser guiados pelo teu Espírito. E que o teu Espírito venha, Senhor amado, nos trazer mais sabedoria. E, Senhor amado, muito obrigado pela palavra de hoje. Muito obrigado, Senhor amado, para que possamos conhecer mais a tua verdade, para que possamos ter mais discernimento, para que possamos buscar cada dia mais, para que venhamos executar nas nossas vidas. Desde já, Senhor, te agradeço, que o Senhor venha nos dar um sono reparador e que o Senhor nos venha abençoar, Pai, nessa noite mais uma vez. Muito obrigado, te agradeço em nome de Jesus e amém. 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 Dani, obrigado. Felipe, Imagina, obrigado. eu que agradeço, seu Marcos. Dona Fernanda Cuntes Calisto, muito obrigado. Senhor Marcos Filho, muito obrigado. Beijo, gente. Tchau. Beijo, Fê. Tchau. Beijo, gente. Beijo, Dani. Saudade, amiga. Também. Tchau. Valeu, Fio. Boa noite. Tchau, Fio. Boa noite, querido. Tchau, Fio. Boa noite. Papai. Ai, meu Deus.